Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, nós vamos falar hoje do recurso ao CETRAN. Quando você faz o recurso contra a multa de trânsito ao Conselho Estadual de Trânsito. Esse recurso, para ser feito, tem que ter havido, o recurso à AJARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Nesse caso específico, nós vamos te mostrar um recurso e vamos fazer alguns comentários quando o recurso é proferido pela AJARE, pelos membros da Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Entretanto, esse recurso no âmbito da JARE não foi motivado, não foi fundamentada a decisão. Acontece isso que eu estou te mostrando aqui. Veja, o julgador, ele apenas grafou como resultado que foi aqui, indeferido. Tá vendo? Foi indeferido. Aqui no corpo do julgamento, ele não faz nenhum comentário a respeito das teses que vocês verão, que foram muitas, enviada para ele, para que ele apreciasse no julgamento. Ora, se vai ser um julgamento, evidentemente que tem que fazer o quê? Tem que julgar, tem que analisar a questão, E aí, ele dá essa decisão. Deixa eu só vim aqui para mostrar o CETRAN para vocês. Aqui no estado de São Paulo, o site é esse, tá? Para vocês pegar mais informações, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, esse é o site do Conselho Estadual de Trânsito do estado de São Paulo. Se você está vendo o meu vídeo em outro estado, procure o site do seu estado aí. Todos os estados é para ter o seu Conselho Estadual de Trânsito, ok? Voltando aqui, veja o que o cara escreveu. Comunico a Vossa Senhoria, que é a JARE comunicando para o cidadão infrator, que ele já tinha recorrido à JARE, Comunico a Vossa Senhoria que após julgamento, veja, é o julgamento. Se tem um julgamento, tem que ter uma fundamentação, uma motivação da decisão em contrário. Que após o julgamento na Junta Administrativa de Infrações, até o nome ele coloca errado. Vocês veem que eles não dão a mínima, eles não respeitam. E isso é irregular, isso é contra a lei. Isso foi argumentado no recurso, vocês verão já. Aguenta aí. Na Junta Administrativa de Infrações, primeira instância, seu recurso teve o resultado em epígrafe. Qual o resultado em epígrafe? Indeferido. Caberá recurso em 30 dias ao Conselho Estadual de Trânsito, segunda instância, a partir da data dessa notificação, nos termos do artigo 288 e 289 do Código de Trânsito Brasileiro. E só. Ou seja, ele não enfrentou os argumentos. Ele não rebateu o que você argumentou lá no seu recurso administrativo à AJARE. Não fez qualquer fundamentação. E contra isso, evidentemente, foi interposto, aí sim, o recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. Então vamos ver o recurso. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar um link para vocês acessar esses recursos. Nós temos um acervo de recurso e esse estará lá, tá? Para aquelas pessoas que tiverem interesse nesse recurso aqui, basta deixar nos comentários, me solicitar que eu te mando ele, Lembrando que isso aqui é para você recorrer ao CETRAN. Eu te mando ele totalmente de graça, em formato Word, para você editar e distribuir o seu recurso, caso a sua decisão tenha sido parecida com essa. Então, a gente começa aqui, logo em cima. Aqui você vai, como eu sempre falo nos meus vídeos, você vai direcionar. O cabeçalho do recurso é para quem você vai enviar. Então, se lá na comunicação está falando que nós temos que mandar para a segunda instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, nós vamos mandar para quem? Para o presidente deste conselho. Então aqui nós escrevemos: Ilustríssimo Senhor Conselheiro Presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Se for aí do seu estado, basta você colocar da forma que se adequa ao seu estado. Então, Ilustríssimo Senhor Conselheiro Presidente do Estado do Conselho Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, por exemplo, tá? Basta você fazer essas alterações. Aqui, como eu sempre falo, nós colocamos o quê? A referência para o servidor público que receber lá o seu recurso,
ele já procurar o seu processo e encontrar lá no sistema deles, tá? Então é sempre bom você colocar a referência logo aqui em epígrafe, para que ele encontre com maior facilidade, tudo bem? Vamos continuar. Opa, deixa eu só fechar aqui, calma aí. Vamos continuar. Veja, aqui é a qualificação do recorrente, tá? Então você vai colocar toda a qualificação do recorrente como manda as resoluções, né? A resolução manda a qualificação correta. E aqui embaixo é o título do seu recurso. Nesse caso, recurso administrativo. As duas vias, primeira instância, que é a JAR, e segunda instância, que é o CETRAN, é recurso. A primeira, que é para o órgão autuador, é defesa prévia ou defesa da autuação. O nome aí fica a teu critério, é uma questão de estilo, tá? Eu costumo sempre usar defesa da autuação, mas se você quiser usar defesa prévia também pode, tá? Aqui embaixo você vai colocar o fundamento com base no artigo de lei que você está fundamentando o seu recurso. Então, aonde está a previsão para que nós façamos um recurso administrativo ao CETRAN, né? Então, veja, ele está previsto lá no artigo 14, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 265 também do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, tem a resolução recente do CONTRAN, que é a 723, né? Ela é de fevereiro de 2018, que mudou aquela resolução 182, que tratava-se da suspensão e da cassação da CNH, tudo bem? Feito isto, você vai pedir que o seu recurso suba. Vá para onde? Vá para o Conselho Estadual de Trânsito. Com base em que? Essa previsão que eu estou falando para você está prevista lá no artigo 285, parágrafo 2º do CTB. E aí você coloca, requer que após o recebimento deste recurso, com as razões inclusas que vocês verão abaixo, né, seja os autos encaminhado ao egrégio Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, onde serão processados e provido o presente recurso. E aqui embaixo você vai colocar as razões do recurso. Para aquelas pessoas que trabalham na área que é do meio jurídico, você não precisa se ater a isso, mas apenas para conhecimento é como se fosse uma apelação, tá? Isso aqui para você que trabalha com direito civil, direito penal, é semelhante o recurso ao CETRAN, semelhante a uma apelação. Daí constar aqui razões do recurso. E aqui você vai colocar os fatos, o que aconteceu. Você vai narrar que você, após ter recebido a notificação de instauração de um processo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, você argumentou com várias teses, tanto ao órgão executivo, né, que é o DETRAN, que é o órgão responsável por aplicar a penalidade de suspensão de dirigir, e da mesma forma você argumentou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Entretanto, essa decisão que os dois órgãos deram foram lacônica, muito simples, né, proferindo, limitando-se em dizer que a sua defesa fora recusada, foi indeferida. Não pode ser assim, tá, pessoal? As decisões judiciais e administrativa, ela tem que ser motivada, tem que ser fundamentada. O que é a motivação? Ele tem que explicar para você o motivo pelo qual ele não está aceitando o seu recurso, a sua defesa. E aqui, a partir de agora, tá? A partir de agora, tudo que eu falar até lá nos pedidos serve tanto você que me assiste, eu não sei onde você está assistindo meu vídeo agora, mas esses embasamentos. Aqui é uma defesa de trânsito, tá? É uma defesa contra a imposição de penalidade de trânsito. Mas essa obrigação da administração pública motivar os seus atos serve para qualquer tipo de processo administrativo e também judicial, tá? Todas as decisões proferidas pela administração pública, quando tiver a palavra decisão, tá? Decisão tem que ser motivada, tem que ser fundamentada. Então pode ser aqui num processo contra crimes ambientais ou uma infração ambiental, pode ser num processo administrativo para expulsão de servidor público ou para punição de servidor público, pode ser em um processo disciplinar administrativo.
especialmente aqueles processos de cunho militar ou um processo normal, um processo contra a Receita Federal, enfim, qualquer tipo, um processo contra as prefeituras, contra o Estado para uma cobrança de tributo ou uma obrigação de fazer, qualquer tipo de processo, especialmente administrativo, ele deve ser obrigatoriamente fundamentado e motivado pela autoridade pública, ok? E aqui você coloca que o recorrente apresentou recurso à AJARE e os inclitos membros da junta, da igreja junta, após analisar a defesa pelo recorrente, conforme notificação, limitou-se a engrafar indeferida. Então não pode, aqui você começa a juntar e fazer todos os seus argumentos nesse sentido de pedir a nulidade por falta de motivação da decisão jurídica. E aonde que nós vamos achar isso daí? Veja, escrevemos nesse recurso, se a lei assegura o direito ao recurso administrativo e cria a figura da autoridade de trânsito, ou seja, dirigente máximo do órgão executivo, se a lei teve o trabalho de criar isso daí, é de rigor que ao recorrente seja dado o motivo pelo qual a defesa dele foi indeferida. Então veja que importante, A administração pública, ela não pode ser, o administrado, o cidadão, não pode ser suprimido, não pode ser tirado esse direito dele de pelo menos saber por que essa defesa dele foi indeferida, Logo, argumenta-se aqui que é nula, e é nula mesmo, tá? É nula as decisões que se limitam em dizer de forma lacônica que o recurso da pessoa foi indeferido. Isto não é uma motivação, não é uma fundamentação para a decisão, tá bom? Só para vocês compreender. E aí, neste caso, é importante colocar aqui que as infrações de trânsito, essencialmente aquelas fundamentações das decisões administrativas, notadamente aquelas que tenham como objetivo punir a pessoa, deve conter a motivação e a exposição dessas razões, por que foi adotada essa medida, por que não foi aceito esse recurso do cidadão, Igualmente, você pede que essa irregularidade seja sanada, seja corrigida pelo CETRAN, que é o órgão que você está recorrendo, ok? O dever de fundamentar, como eu disse acima para vocês, ele alcança todas as esferas da administração pública, tá? Não exclui nenhum órgão. Todo órgão da administração pública, ele está obrigado, por força de lei, especialmente da Constituição Federal, a motivar os seus atos, Veja, a necessidade de motivação dos atos administrativos decisórios em decorrência direta dos princípios da administração, é um princípio da administração, tá? Elencado lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo que trata exatamente dos princípios da administração pública, ok? E aí, além disso, mais recentemente nós tivemos no Código de Processo Civil o artigo número 15, que o artigo número 15 pode ser aplicado no processo administrativo ou em outros tipos de processo, na ausência de normas que regulamente, que é o caso dos processos administrativos, trabalhista, pode ser aplicado de forma supletiva e subsidiariamente, ok? Então, o artigo 15 ele fala exatamente isso, que as normas do processo civil pode ser aplicada a outro tipo de processo. Pode fazer isso tranquilamente e avocar, chamar aí para si o artigo número 15. Ele diz que os elementos essenciais da sentença, decisão ou relatório, com a suma do pedido e o registro das principais ocorrências, havidas no andamento do processo, Do mesmo modo, e aí você arremata com o artigo também do Código de Processo Civil, o artigo 489, que ele trata dos elementos essenciais de uma sentença. Não pode faltar esses elementos. Aí você dá uma lida que são bastante, mas especialmente o primeiro aqui é importante, que não se considera fundamentada, ou seja, se a decisão for assim, não será fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar na indicação ou a reprodução ou a parafrase
do ato normativo. Copiar um artigo, por exemplo, e falar, decido com base nisso aqui. Não pode, tem que fundamentar, tá? Ele tem que explicar a relação daquele artigo com a questão a ser decidida, tá bom? Depois vocês dêem uma lida, quem tiver interesse, basta pedir esse recurso que eu mando para vocês, foi elaborado por nós, né? Eu mando para vocês em formato Word para você utilizar aí do jeito que você quiser. Repito, pode ser utilizado tanto em recurso administrativo de trânsito como qualquer outro tipo de processo administrativo e até em processo judicial, tá bom? Então, daqui para frente é só guerreando essa decisão porque foi de forma lacônica. Eu vou rolando aqui para vocês verem, a gente já encerra lá o recurso para fechar aqui nos pedidos, tá bom? Então veja, feito toda essa argumentação, você pede o arquivamento desse processo, porque você argumentou que não foi fundamentado. Além disso daqui, você pede para que não seja aplicada nenhuma penalidade enquanto passivo de todos os recursos, né? Até a administração pública analisar os recursos. A base para isso está no artigo 284, no parágrafo 3º do CTB. Você pode requerer também o efeito suspensivo, caso a decisão não seja julgada em até 30 dias, caso o seu processo não seja julgado em até 30 dias, e pede a nulidade desse processo, que se isso não for o entendimento do julgador, você pede que ele anexe ao processo a cópia integral, né, de todos esses acontecimentos para que você utilize posteriormente. E aqui no fundo você fecha que todos os argumentos, se não for enfrentado, se não for combatido, deverá ser aceito os seus argumentos como tido verdadeiro. Pede deferimento, coloca data, local e aqui embaixo a sua assinatura. Tudo isso que eu falei é guerreando este resultado aqui, porque o julgador ele limitou-se, apenas colocou que a sua defesa foi indeferida, sem tecer qualquer comentário às teses que você argumentou. Tudo bem, pessoal? Vou deixar um link na descrição do vídeo com um acervo de modelos de recursos já pronto, que nós utilizamos em casos reais, né? Aqui no meu blog eu coloco algumas informações melhor detalhadas desse acervo de recurso de defesa de trânsito, dou algumas explicações. O link para essa informação, para esse artigo, perdão, vai ficar na descrição do vídeo. E aí você lê com calma, vê todas as informações, tá? E sendo do seu interesse, basta clicar aqui em comprar. Você vai receber um verdadeiro acervo. Veja, na aquisição você terá acesso a isso, ao kit de petições pronto, tá vendo? Aqui são todos os modelos já prontos, ó, em formato Word, né? Basta você é um verdadeiro acervo, né? Basta você baixar, colocar os seus dados, imprimir e enviar via correios mesmo para o órgão que te autuou. Lembrando que aqui tem todos os recursos para primeira, segunda instância, para cassação do direito de dirigir, cassação da CNH e suspensão do direito de dirigir, tá bom? Escolher um aqui e baixa para você ter acesso. São dezenas de recursos, eu não sei exatamente quantos tem, porque quase todo dia nós alimentamos esses arquivos aqui, colocamos arquivos que utilizamos em casos reais, tá vendo? Se você baixar aqui, são muitos recursos, entendeu? Então você terá acesso, na hora que você comprar, coloca o seu e-mail bonitinho, que aí eu já envio no seu e-mail o link para você acessar este material. Tudo bem? Este era o vídeo de hoje. Um forte abraço para você. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que deve saber dessas informações e fique atento ao meu próximo vídeo.